Bom dia, boa tarde. Queria agradecer esse convite. Para mim é uma enorme honra voltar à minha casa. Às vezes diz que tem uma segunda casa, eu tenho uma segunda escola, que é o IMIP, e para mim é uma enorme honra estar aqui com vocês, tá bom? Fui convidada para falar com vocês um pouquinho sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil. E ao longo dessa apresentação eu vou falar muitos motivos que justificam a importância da gente estar aqui falando sobre a brincadeira. Mas a primeira delas, eu queria convidar todo mundo a refletir um pouco se a nossa sociedade, de fato, valoriza, incentiva, dá a devida importância ao brincar. E eu queria fazer essa reflexão através da semântica, da maneira como a gente se comunica quando a gente fala em brincadeira. Se eu disser assim a vocês, eu hoje não estou aqui para brincadeira, vocês acham que eu estou falando de uma forma positiva ou negativa em relação ao brincar? Pois é, quando eu digo, pare agora com essa brincadeira, você pensa que eu estou brincando? A gente está falando de uma maneira pejorativa. A gente está subestimando. Então, a nossa sociedade tende a desvalorizar o brincar, até na forma como a gente se comunica. Então, eu queria começar essa apresentação convidando todos vocês a desconstruírem a ideia que a gente tem sobre o brincar. O brincar ele é muito importante para o desenvolvimento infantil. E a nossa assistência, ela deixa a desejar a partir do momento em que eu não reconheço a brincadeira como parte fundamental do desenvolvimento infantil e da assistência à saúde de uma criança. Como preconiza a Organização Mundial de Saúde, a saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Infelizmente, algumas formações, elas se baseiam exclusivamente ou mais intensamente a parte do físico, esquecendo que o ser humano, para ter uma saúde integral, ela precisa também estar bem quanto à saúde mental e social. E o brincar, ela é uma maneira da gente promover, da gente incentivar a saúde integral, completa. E essa casa é uma instituição em que preza muito por isso. Então é muito importante, em espaços como esse, científicos, a gente trazer a brincadeira como coisa séria. O brincar é coisa séria. E quais são os benefícios? Alguns dos benefícios importantes que justificam a gente falar sobre o brincar. Através da brincadeira, a criança potencializa o seu desenvolvimento motor. Então, essa criança que brinca, ela está pulando, ela está praticando o equilíbrio, ela está trabalhando a motricidade fina, grossa, tudo isso através da brincadeira. Então, tem uma importância, tem o valor em relação ao desenvolvimento motor da criança. Também combate o sedentarismo. Obviamente, isso parece um assunto muito fácil, mas tem muitos estudos mostrando como essas crianças que brincam ao ar livre, que brincam com um espaço amplo, que não está ali em cima do sofá, preso nas pantalhas, nas telas, elas têm o combate ao sedentarismo, elas melhoram o seu desenvolvimento nutricional, o aporte calórico, além de toda a motricidade que eu tinha falado. Também desencadeia reações associadas ao bem-estar. Uma criança, quando está brincando, ela restaura a sua capacidade de atenção estruturada. Então, sabe quando a gente estava na escola e a gente ia para o recreio? A gente ali, o recreio, ele não é só uma hora de intervalo para o professor relaxar e respirar, não. É importante também para a criança que está ali trabalhando, fazendo concentração ativa, ela pode restaurar a sua atenção e se beneficiar de mais aprendizagem depois. Estudos mostram que escolas em que optam por ter mais momentos de intervalo, que tem a hora da chegada e da saída um pouco mais extenso, permitindo a brincadeira antes e depois da aula, eles melhoram o desempenho acadêmico dessas crianças. Então, uma criança que brinca mais, possivelmente ela também aprende mais, baseada em evidências científicas. Então, não entender o recreio como uma hora menor, uma hora pouco importante, uma hora que, se por algum motivo a criança acaba perdendo esse intervalo. Esse intervalo ele é importantíssimo, inclusive para o desempenho acadêmico dessa criança. O brincar faz parte da construção cognitiva da criança. Além disso, através da brincadeira se reduz o estresse, a ansiedade e a irritabilidade. O processo que acontece mentalmente nessas crianças durante a brincadeira é muito importante para a qualidade do sono, para ela ter os hormônios importantes no desencadeamento da sensação de bem-estar.
e tudo isso ajuda. Então, esses são alguns dos benefícios que a brincadeira permite. A brincadeira ela não é só um momento, um intervalo entre coisas importantes. A brincadeira é a coisa mais importante da infância. Gera pertencimento sociocultural. Uma criança, quando está brincando com algum parente, com algum cuidador, esse cuidador vai ter uma janela de oportunidade de revisitar a própria infância e passar para essa criança questões muito importantes relacionadas à sua própria infância. E isso é muito importante porque a gente chama de pertencimento. Uma criança que tem uma noção de onde ela veio, para onde vai, ela alarga a margem da sua própria infância, da sua própria vida. Então, ela entende do que seus avós brincavam, do que os seus pais brincavam, e isso gera nela o apego seguro, que é muito importante para essa criança se sentir segura, para que ela desenvolva o seu potencial máximo, para que ela seja criativa, para que ela possa, de fato, desempenhar o que ela quer ser dentro da sociedade que ela está integrada e se sente segura para seguir esse caminho. Então, durante uma brincadeira, essa criança está praticando o pertencimento sociocultural. Isso também é muito importante em relação à cidade. Uma criança que brinca no parque, ela entende que aquele passarinho que ela escuta quando está na varanda é aquele passarinho que está naquela árvore, que aquela rua é a rua que leva para a escola. E todo esse movimento, durante a brincadeira, gera nela um pertencimento sociocultural importantíssimo para o seu desenvolvimento ideal. A brincadeira ela promove treinos sociais. Quando a criança está no parquinho e ela espera que o coleguinha termine de se balançar para ela balançar, ela está respeitando fila, ela está respeitando o direito do outro. Quantos adultos deveriam voltar a brincar para aprender, né? Quando eu vejo o povo furando fila no supermercado, eu digo, meu filho, tá vendo? Esse aí não esperou a hora dele no balanço. Isso é muito importante também para o desenvolvimento. É um treino social. Tudo bom, boa tarde, bom dia, posso brincar aqui com você, esse brinquedo é seu, essa hora é minha, você quer ajuda. Tudo isso é muito importante para essa criança. Por conta de todo esse desencadeamento de concentração, de bem-estar, de diminuição do estresse, o momento da brincadeira ela promove uma melhora na concentração. Como eu tinha falado há pouco, depois do recreio, as crianças tendem a ter muito mais concentração no que está sendo explanado ali na sala de aula. Então, também ajuda nesse sentido. Através da brincadeira, você trabalha a imaginação de uma criança, né? Quando a gente dá para a criança tudo pronto, um desenho animado que a criança está assistindo, ela está vendo aquilo pronto, ela não precisa muito imaginar, ela pode abstrair de que aquilo ali realmente é um bonequinho, mas ela não precisa imaginar, a imaginação está pronta. E isso compromete muito a capacidade de abstração e de imaginação dessa criança no futuro. Estudos mostram que crianças que são expostas ou permitidas o livre brincar, as brincadeiras não estruturadas, elas tendem a ser mais criativas, a praticar mais a imaginação e ter um melhor desenvolvimento cognitivo nesse sentido. Então, a partir da brincadeira, principalmente não estruturada, essa criança vai melhorar, vai trabalhar também a sua imaginação. Além de que, a partir da brincadeira, gera vínculo, né? Próxima vez que vocês conhecerem uma criança, ou que vocês se reencontrarem com alguma criança, sente com elas. Passe ali 30 minutos, de fato, brincando com essa criança. Uma semana depois, reencontre. Veja se o vínculo de vocês não está mais forte. Um estudo baseado na importância da geração de vínculos com crianças pediu que os pais brincassem durante 1 hora por dia com seus filhos durante 1 mês. 100% desse estudo foi feito no Canadá, mostrou que as famílias se sentiam com mais amor por essas crianças, que tinham diminuído o estresse parental em relação a eles e o grau de satisfação com a própria parentalidade também tinha diminuído. Eles também evidenciaram que essas crianças estavam mais próximas e mais carinhosas. Não foi por acaso. É o brincar que permite todos esses benefícios. Eu poderia falar 1 hora sobre os benefícios, mas eu acho que esses são suficientemente importantes para a gente levar isso para a gente e entender que não existe promoção de saúde na primeira infância sem a promoção do brincar. E essa é, para mim, o principal benefício do brincar. A maior importância da gente levar a sério a brincadeira é porque o brincar é o idioma da infância. Uma vez eu estava dando uma aula sobre a importância do brincar para um grupo de pediatras e me perguntaram, Luísa, mas por que é importante a criança brincar? E essa foi a minha resposta. Porque o brincar é o idioma da infância. E depois disso,
essa frase abriu em mim várias outras camadas em relação à importância. Quando uma criança está brincando, a gente está escutando o que ela entendeu do mundo. Quando uma criança está praticando o que a gente chama de brincadeira simbólica, que é quando ela está imitando as atividades dos adultos, ela está mostrando o que é que ela está enxergando das atividades desses adultos. Então, quem aqui nunca viu uma criança, ao brincar, ser mais ríspida na brincadeira? Dizer, vou brincar de sala de aula. Fulaninha, se sente agora. E você diz, meu Deus, por que ela está falando isso? É óbvio porque ela está falando isso. Ou então, quando ela está dizendo, brincando de casinha, e ela diz para o filho, coma tudo agora, quero que raspe o prato. E você, ups. A criança, ela se comunica através do brincar. E eu vou expandir um pouco mais, falando em relação à importância disso, por exemplo, na observação de condições de vulnerabilidade dessas crianças. Eu trabalho num centro de primeiro acolhimento de crianças vulneráveis e as brincadeiras lá são completamente diferentes das brincadeiras que você vê no parquinho. Então, através do brincar, você pode, por exemplo, observar sinais de maus tratos infantil, de abuso sexual. Então, uma sociedade que não permite que a criança brinque integralmente não está dando voz a essa criança. A gente não escuta o que essa criança tem a nos dizer quando a gente silencia o brincar dela. Então, para mim, o principal benefício do brincar é que o brincar é o idioma da infância. Uma sociedade que não permite o brincar não escuta as suas crianças. Mas, Luísa, se é tão importante o brincar, se o brincar é o idioma da infância, por que a gente não simplesmente não deixa as crianças brincar? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente não dá a devida importância. A gente tem uma série de dificuldades relacionadas ao livre brincar dessa criança. Por exemplo, falta de tempo. A gente tem uma sociedade que cada vez mais não quer perder tempo. E se entende o brincar como uma perda de tempo. Então, parafraseando o pediatra Daniel Becker, o pediatra integral, ele fala uma frase que eu adoro, que ele diz o seguinte: infância não é época de construir currículo. Eu adoro essa frase e no movimento que a nossa sociedade está, de muita produtividade, de a gente estar no sinal do trânsito, o sinal abre, a gente já buzina. A gente para estacionar e já está respondendo um e-mail. A gente está passando para as crianças essa pressa, essa noção de que o ócio é uma coisa negativa e isso está comprometendo o tempo de brincar das crianças. Foi feito um estudo nos Estados Unidos em que se perguntou o que eram as coisas mais importantes da infância. Em primeiro lugar, veio estudar e não brincar. Então, é muito importante a gente não passar para a infância essa produtividade patológica que a gente está vendo na sociedade atual, que não, por acaso, está com a saúde mental tão comprometida. Acabou de ser lançado um estudo, divulgado um estudo que foi feito na Espanha, e que se mostrou que quando a nossa geração tiver com 70 anos, em média, metade estará com algum problema de saúde mental. Então, a gente precisa rever os nossos momentos de pausa, de brincadeiras, não só em relação às crianças. Então, uma das maiores dificuldades da desvalorização do brincar tem sido a agenda de mini executivos. Essas crianças, elas vão para a escola, de tarde elas vão para a atividade de Kumon, de xadrez, depois ela vai para o judô, depois ela vai fazer yoga porque está muito estressada, depois ela vai para... É tudo muito estruturado. E tem um movimento muito importante de capitalização do brincar. Agora está na moda a desestruturação do brincar. Então, você paga por um lugar onde a criança vai ter um livre brincar, onde está extremamente estruturado. Então, as pessoas entenderam que o brincar é importante e estruturaram o que é estruturável. Então, é muito importante a gente estar atento a isso e entender que agora é a hora da criança brincar e não de construir um currículo. Dispositivos eletrônicos. Quem já me conhece de antes sabia que esse tema ia estar aqui, né? Hoje, a principal causa, principal diagnóstico diferencial de autismo, de transtorno do espectro autismo, tem sido o uso excessivo de dispositivos eletrônicos, né? Excessivo e precoce. E esse, hoje, é o maior malefício, o maior concorrente do livre brincar. Para vocês terem uma ideia, um livro, uma criança passa um livro, uma página a cada 1 minuto. Quando ele está vendo um filme, em 1 minuto ele viu cerca de 800 imagens de repetição. Então, é muito difícil uma criança que está com um livro na frente dela
não conseguir se concentrar no livro se ela tem na frente dela também uma tela. Então, dar à criança a tela pronta, ela vai completamente contra o livre brincar. Então, a gente precisa diminuir, a gente precisa insistentemente prevenir o uso excessivo de telas se a gente quer que essas crianças brinquem. Recentemente, eu fui convidada para preparar um espaço kids, uma brinquedoteca no Embaixada Brasileira, lá em Madrid. E quando eu cheguei para a reunião, tava lá todos os diplomatas importantíssimos e tal, e eu lá, né? E, Luísa, porque a gente tinha pensado nessas brincadeiras, nesse estante, nesses livros, e aí a gente vai botar uma televisão. Aí eu disse, olha, se vai botar a televisão, esqueça todos os outros, porque nenhuma criança vai prestar atenção nas brincadeiras se tem essa televisão, então esqueçam. E aí eles disseram, não, mas vai ser muito legal que a gente vai botar Sítio do Pica-Pau Amarelo, Turma da Mônica. Eu disse, eu acho muito interessante. Tão interessante que as crianças não vão brincar. Então, eu entendo que aqui é um ambiente que deveria ser mais silencioso, que os pais estão muito nervosos com essa papelada, que realmente precisam de uma tranquilidade, mas então não precisa de brinquedoteca. Esquece o espaço da brinquedoteca, bota a televisão maior e tá tudo certo. Aí eles morreram de rir e disse, não vai ter acordo de me convencer de que dá para ter os dois. Eu disse, não vai. E digo mais, se botar a televisão, não bota, que eu ajudei a montar. E aí eles tiraram, não tá com a televisão. Mas é muito importante a gente combater esse uso excessivo se a gente quer que essas crianças brinquem. E, claro, políticas públicas. Como é que eu quero que essa criança vá brincar no parquinho para gerar pertencimento, treino social, que as crianças venham brincar, se eu não tenho segurança? Se eu tenho um brinquedo que está enferrujado, essa criança vai ter que sair de lá direto no posto de saúde, tomar uma tetânica. Então, a gente precisa também buscar políticas públicas, ver os programas de governo que estão incentivando o livre brincar, a importância desse investimento. Para mostrar para vocês que isso aqui não é achismo, que eu não estou falando para vocês baseada em evidências afetivas, eu trouxe esse estudo, que foi de 2018, relativamente recente, da Academia Americana de Pediatria, em que ela fez um protocolo incentivando os pediatras a fazerem uma simples prescrição, que era incentivar a brincadeira, e como forma de promover a saúde integral dessas crianças. E aqui tem uma coisa que eu gosto muito, que ela chama atenção da importância de, durante a brincadeira, você sorrir para a criança. Olha só, isso tem que fazer parte da prescrição. É demais, né? Para a gente ver como a gente está vivendo um retrocesso em relação às brincadeiras. Então, tá aí um pouco de evidência científica para vocês. Trouxe também esse outro estudo canadense que ele mostra que a qualidade do brincar não é diretamente proporcional à quantidade de brinquedo. Então, quando a gente fala nas consultas da importância do brincar, a gente se interessa e pergunta àquela família. É muito importante a gente deixar claro que isso não tem a ver com o número de brinquedos. A partir de 4 brinquedos, atrapalha mais do que ajuda a brincadeira o número de brinquedos. Uma criança com menos brinquedos, ela tende a brincar mais tempo com o brinquedo e explorar as diversas facetas que aquele brinquedo pode ter, tá? Ele também fala sobre a importância do brincar não estruturado. Você não dá brinquedo. Eu gosto de dizer que se você dá a uma criança um violão de brinquedo, ele vai tocar violão. Mas se você der uma caixa de ovo para essa criança vazia e disser que aquela caixa é um instrumento, aquela criança possivelmente vai brincar de guitarra, violão, bateria, piano, sanfona, a partir da imaginação. Então, não associar o brincar, a importância do brincar, a qualidade do brincar com o consumo é muito importante também para a gente incentivar a brincadeira. E eu queria terminar com, claro, o Winnicott, que é uma grande referência na pediatria, né, na verdade, no desenvolvimento infantil de maneira global, com essa frase dele que é no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar a sua personalidade integral. É somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu. Então, com essa frase, eu quero chamar a atenção que quando a gente permite que uma criança brinque, a gente está permitindo que ela seja ela mesma. E eu tenho certeza que essa é uma instituição que preza por isso. Então, muito honrado de estar por aqui. Era isso que eu vim dividir com vocês hoje.